O tema que nós escolhemos esse ano foi por que devemos acreditar na humanidade, tomando como chave, como referência, ou seja, por que devemos acreditar no ser humano, nele como resposta, e não respostas que venham fora do ser humano. E por isso seremos conduzidos à luz da filosofia. Nessas épocas que nós vivemos agora, de muita conturbação política, social, crises econômicas, tensões mundiais, há uma tendência generalizada, num desespero individual e numa descrença coletiva. Por isso, pegamos esse tema. Eu podia falar para vocês que individualmente, hoje já é uma preocupação mundial a quantidade de pessoas que buscam ajudas psicológicas e terapêuticas. Hoje, o consumo dos governos, dos diferentes países, em investimento de saúde, na área de psicologia, de terapia, de crises existenciais, de angústias, de ansiedades, de depressão, já é maior do que a maioria das doenças. Parece que só está perdendo para o câncer. O resto tudo já são investimentos maiores. Os jovens, como podemos observar uma quantidade bem significativa, já estão entrando numa espécie de uma crise coletiva. É comum, aqui que nós somos uma clínica médica, a busca de jovens, principalmente dos pais, de socorro para os seus filhos, principalmente na sua juventude, dos 16, 17, 20 anos. Parece que muito cedo, já com 11 anos, já conhece quase tudo porque consulta o Google, né? E pelo fato de terem resposta para tudo, pensam que sabe tudo. Então já não conseguem mais dialogar com os mais velhos, porque acham que sabem mais do que os mais velhos. Não há diálogo com os pais, não há diálogo com os professores e não há diálogos com os mais adultos que os mais experientes. Como já experimentaram de tudo também, pensam que também já não há mais nada para ser explorado na vida, então estão descrentes de tudo. Não tem entusiasmo para estudar, não tem entusiasmo para trabalhar, e normalmente se isolam nas suas casas, quando não, nos seus quartos, embora tendo resposta para tudo, não tem resposta para a sua própria existência, se desesperam, e o índice de suicídio está alarmante. Não se pode publicar, por uma questão de proteção, mas já é muito preocupante. Coletivamente, criamos um modelo fundamentado em determinados valores que é insustentável. Hoje as pessoas, elas sentem confiança não naquilo que elas são, mas naquilo que elas têm, e elas buscam a felicidade não na expressão plena de sua alma, mas nas coisas que elas fazem. Então o mundo ficou reduzido naquilo que eu tenho e naquilo que eu faço, como se fosse uma solução mundial. Baseado nesse modelo, desenvolveram aquilo que nós chamamos os países do primeiro mundo, que como são mais antigos, mais estruturados, pegaram então, enriqueceram muito, e com isso 20% da população mundial consome 80% dos recursos naturais. Só que nós olhamos esses países com esses mesmos valores e todos nós queremos o mesmo para a gente. Então imagina 80% da população mundial se começar também a consumir com a mesma voracidade que consomem os países desenvolvidos. Os recursos naturais hoje, somente sendo consumidos da forma como é hoje, as estimativas é que duram mais ou menos 50 anos. Agora imagina se a China conseguir desenvolvimento que pretende, que está buscando desenvolver na sua economia, o Brasil e a Índia juntos também entrando nesse consumo que é o ideal de felicidade atual do ser humano. Então o que acontece? Os recursos naturais se esgotando rapidamente, um desequilíbrio ecológico muito grande, poucos tendo muito e muitos tendo muito pouco. Então, existem
tensões sérias e graves a nível mundial. Os países, sabendo que ficarão sem recursos naturais, começam a fechar suas fronteiras, a se proteger e a se armarem, ao ponto de que hoje nós temos uma quantidade de armas capaz de destruir o mundo milhares de vezes. Então, os países se armando, e a exemplo dos animais, quando vão brigar, que mostram o dente para falar para o outro assim, eu sou mais bravo do que você, também o mundo está fazendo a mesma coisa. Recentemente vimos um desfile de armamento da Coreia, ou depois um desfile de armamento da China, depois um desfile de armamento da União Soviética, recentemente um desfile de armamento da OTAN. Ou seja, cada um mostrando, eu tenho o suficiente para destruir vocês e mais alguma coisa. É como se isso fosse a garantia da paz e não a exposição pública do grande risco que todos nós corremos. Com esse tipo de fechamento de fronteiras, de isolamento e de proteção, evidentemente, que há uma camada colocada à parte, como a África, a Ásia, e começaram então as migrações em grupos. Que nós olhamos daqui e falamos, que desespero, milhares de pessoas num barco. Acontece que o ser humano sempre busca uma saída. Ninguém vai morrer sem tentar algo. Mas vai morrer quase todo no mar. Sim, mas se ficar, morre todos. Se for para o mar, morre quase todos. Então, salvo alguns, então há uma esperança. E por isso começam as migrações. E agora nós estamos assistindo aí, essa migração que está sendo agora da América Central, os Estados Unidos, que já está fazendo uma fila também de milhares de pessoas. Bom, esse é mais ou menos o momento que nós vivemos, e nesse momento de desespero coletivo, nós temos uma tendência a cair na superstição. Ou seja, o ser humano não acredita mais nele, acredita que a salvação virá de algum lugar. Alguns acreditam que virá do céu, e cada um com a sua forma de crença, de superstição. Alguns pensam que virão pelos extraterrestres, nas suas naves fantásticas e com seus conhecimentos maravilhosos, e salvarão os homens. Outros esperam a volta de Cristo, Maomé, Davi, Buda, e cada um com a sua esperança. Mas projetando a esperança onde? Fora de si, e não em si mesmo. Alguns que falam que não são supersticiosos, mas acreditam num salvador da pátria. Ou seja, não acredita que virá do céu, acredita que virá um ser especial entre o ser humano, um grande líder, desde que ele faça e não eu. É outro tipo, é outra forma de crença. Alguns pensam que não precisa disso. Como tem uma conta bancária muito grande, uma fazenda isolada e um avião para chegar lá, estarei protegido. Olha, nem os países armados estão conseguindo assegurar a onda de migração. Imagina se nós, isoladamente, vamos conseguir alguma coisa. Então, alguns passam por parte para salve-se quem puder. Normalmente, o que está acontecendo? A solução vem da onde? De fora, da minha conta bancária, do líder que eu elegi ou do Salvador do céu. Crenças, crenças, crenças. É assim que termina um ciclo civilizatório, em cima de crenças. Esses ciclos é curioso. A humanidade sempre foi comparada como um grande ser vivo. E ela gera civilizações. Quantos anos tem a humanidade? Ninguém é capaz de responder certo. Só sei que hoje, recentemente, descobriram uma pintura com relativa grau de precisão que foi feita há 40 mil anos atrás. Imagina para vocês quantas civilizações existiram. O que nós conhecemos da humanidade é uma história muito curta. Nós conhecemos 4.000 anos atrás esse mesmo mal. No Egito conhecemos algumas coisas. E no Egito sabemos que tiveram vários ciclos de grandes civilizações, de queda e de retomada. Parece que é como são as árvores. Florescem, caem as folhas, depois renascem novamente. Parece que as civilizações humanas repetem esses ciclos. Mas
trazendo mais para o Ocidente, conhecemos, por exemplo, também a queda da civilização micênica, mais ou menos a 1200 anos antes de Cristo, e uma Idade Média, ou seja, uma idade, então uma passagem de uma civilização para outra, com muita barbárie, com muita, que foi chamada de Idade Negra, Grécia, que durou 400 anos, e que foi retomado novamente um novo ciclo civilizatório, que veio através dos pré-socráticos, com a figura de destaque de Parmênides, que deu, então, origem ao ciclo civilizatório de Roma e Grécia, iluminado também pelos seus aspectos de filosofia, principalmente da filosofia estoica, que garantiu, inclusive, leis maravilhosas no Império Romano, na Grécia, e especialmente as leis de Licurgo, que regiu Esparta, que até hoje é a base do nosso Código Penal, essa legislação antiga. Mas também, como toda civilização nasce, cresce e morre, morreram também, e veio o que nós conhecemos da Idade Média. Enfim, depois da Idade Média, um novo ciclo civilizatório. E agora nós estamos nesse momento de conturbações. Parece que está acontecendo a previsão de uma grande mudança, uma possibilidade de entrar numa Idade Média. Recentemente, um jornalista espanhol publicou algo, recentemente não, ano passado, muito interessante, que ele falou que essa civilização, ela tem data de vencimento e a data de vencimento dela já terminou. Que, portanto, nós temos que começar já a pensar em coletar o que nós temos de melhor para a criação de um novo momento. O que nós podemos falar como esperança é que o ser humano sempre encontrou uma saída, sempre encontra uma forma. E é interessante ver como essa forma vai acontecendo. Como eu já citei, esse momento histórico que nós conhecemos, que foi a queda da civilização micênica, foi retomado depois de 400 anos de Idade Negra, veio os pré-socráticos e reconstruíram novamente um ciclo civilizatório. Depois veio a Idade Média, que nós conhecemos bem, em que, apesar de Roma, Grécia, ter esse brilhantismo das leis, série de coisas interessantes que desenvolveram, cai tudo isso, as navegações param, as estradas deixam de ser utilizadas e a Idade Média volta novamente a um primitivismo. Tão grande que algumas doenças eram tratadas com urina e fezes, e doenças infecciosas. Sendo que Heródoto, que é um historiador, falava que no Egito a medicina era tão avançada que tinha um médico para cada doença, que era capaz de curar qualquer tipo de doença. Então, se perde tudo isso, e nós entramos no que foi na Idade Média. E quem foi que trouxe novamente um renascimento? Aí vem Gemisto Platon, que vai buscar em Platão, Marcílio Fitino, Academia de Marcílio Fitino, da onde comemorava também no dia, em novembro a filosofia como uma resposta para os problemas humanos, e aí vem uma série de estrelas humanas, como Giordano Bruno, Pico della Mirandola, que vocês ouviram, Galileu, Leonardo da Vinci e vários outros. E abriram novamente uma perspectiva diferente para o ser humano. E eles começaram, então, a encontrar dentro de si mesmo as respostas para os seus problemas. E essas respostas vieram com tanta força que deu origem à nossa civilização. Em menos de 500 anos, saímos desse primitivismo, ou pelo menos desse momento muito negativo da humanidade, e chegamos aí à Lua e fazer feitos maravilhosos. Então, aonde estava a resposta? No próprio ser humano. Então, qual é a chave? O ser humano. E como encontrar essa chave? Como entrar nessa chave? Como encontrar essa chave em nós? E como usar essa chave dentro da sociedade? Aqui, simplesmente, eu faço um paralelo, porque o ser humano sempre foi comparado como um ser vivo, e a humanidade como sendo um único ser. E cada um de nós é como se fosse uma célula de um grande corpo, e esse grande corpo se chama humanidade. Assim como tudo que acontece com o nosso organismo é armazenado no código genético da célula, e fica com a história do desenvolvimento do nosso organismo físico, tudo que acontece na humanidade é armazenado dentro do ser humano como uma semente.
Cada um de nós tem em si a história de toda a humanidade e pode recuperar tanto o nosso passado, como pode tirar, inclusive, não somente aquilo que foi a história passada, como as nossas possibilidades futuras. Vocês sabem que se aqui tiver algum engenheiro que mexe com genética, não deixa eu mentir, que na célula não está só o passado do que existiu, está também todas as possibilidades futuras do nosso corpo físico. Tanto é que uma das defesas que se fazem de que a engenharia genética, num dos aspectos, não fere a natureza, não agride a natureza, é porque eles não criam coisas novas, eles despertam, aceleram aquilo que será que está previsto renascer no futuro. Só ajuda a natureza, acelera a natureza. Portanto, existe hoje, dentro da medicina, ou dentro do nosso conhecimento genético, conhecimento de que as nossas células contêm a nossa história. Só que o ser humano é também uma célula de toda a humanidade. E vocês poderiam me perguntar assim, tá bom, mas como que pode um ser humano na Rússia desenvolver alguma coisa e ter alguma ideia e ele chegar e essa ideia impregnar a mim mesmo? Então eu vou dar para vocês alguma coisa para vocês refletirem, que fala a ciência atual, que ela conhece só 25% das forças e da energia do universo. 75% que interfere em todo o universo, inclusive nós mesmos, não conhece. Significa que pode existir uma comunicação entre nós e qualquer outro ser humano do mundo, através dessas forças e dessas energias que nós desconhecemos. E é assim que falavam as culturas antigas. Aquilo que acontece com o ser humano aqui, afeta um ser humano em qualquer outro local. Por isso que é considerado que o ser humano, a humanidade, é uma coisa só. Portanto, dentro do ser humano existe uma semente que pode ser despertada, dentro de cada um de nós. Como fazer isso? Como é esse mecanismo? Como usar essa semente? Como acessar essa semente e fazer ela florescer? Não sei se vocês chegaram a fazer essa experiência quando crianças, eu pelo menos fiz, em que você planta um pezinho de feijão dentro de uma caixa e por mais buraquinho que você faça, ele sai buscando e vai de encontro à luz. Assim como eu, para saber que a Júlia chama Júlia, eu tenho que ter a imagem dela dentro de mim, porque senão eu não reconheço ela. Se aquela semente busca a luz, é porque ela tem a imagem da luz dentro dela. Então, há algo de luz em tudo no universo. E ela busca a luz, para que a luz que está dentro dela encontre com a luz que está fora dela. Parece que o ser humano é a mesma coisa. Todos nós temos luz, mas uma luz com tanta intensidade que nós podemos tomar consciência dessa luz dentro de nós. A planta não é capaz de tomar consciência da luz que está dentro dela. Ela segue instintivamente a luz, através de um mecanismo maravilhoso que a natureza cria, através da inteligência da própria natureza. Mas o homem é capaz de usar essa luz conscientemente. Ele é capaz de fazer uso da luz que ele tem no próprio coração. Quando forem ler um dia o Timeu, Platão fala que quando eu olho para o mundo, eu não vejo nada, a não ser que eu acesse a luz do meu coração e projeto essa luz do meu coração, faça que eu veja as coisas como elas são, senão eu só vou ver um aspecto dessas coisas. E eu podendo ter essa capacidade brilhante de ver as coisas como elas são, eu vou fazer como as plantas, usar só esse segmento de luz que simplesmente faça com que eu me interesse pela aparência das coisas, e não pela essência das coisas, e não para conhecer profundamente as coisas, e não para conhecer profundamente os seres humanos. Quais são os seres humanos que têm luz no coração, sem distinção de sexo, cor e idade? Todos. E todos nós sentimos e vemos essa luz. Por exemplo, quando você mostra uma flor para um cachorro, e você também olha essa mesma flor, o cachorro só vê a flor, e a única coisa que ele pensa é alimentar daquela flor se ela for comestível. Como o cachorro não gosta muito de flor, de capinha, as vacas gostam, mas o cachorro não, é indiferente para ele. Mas nós vemos mais o que? A beleza da flor. Então é curioso, porque o ser humano, quando ele ativa a luz, ele torna sensível e valoriza o belo.
que significa? Eu vou encontrar o belo. Por isso que às vezes a gente vai fazer umas férias aonde? Lá na Europa, custa uma fortuna, por quê? Porque tem um local lindo. Então a beleza passa a ser um valor para a gente. Por quê? Porque essa luz que nós temos dentro faz com que a gente veja o intangível, o inteligível. Essa é a luz do coração humano. E também a bondade, ao ponto de que muitos seres humanos, e aqui eu tenho experiência disso, porque temos 180 crianças aqui, e que tem pessoas que dedicam todo dia, toda noite a isso. Por quê? Porque o prazer de ser bom, não para ganhar alguma coisa. Então, da onde vem a felicidade? De fazer aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto no meu coração. Aí vem a expansão dessa luz humana. Essa bondade no coração, traduzido do seu ponto de vista filosófico, chama filosofia. Porque quando eu olho para ele e vejo somente com a luz que as plantas têm, essa luz bem pequenininha, essa luz primária, eu olho para ele e só vejo o que me interessa nele. Então não estou vendo ele como ele é, estou vendo o que me interessa nele, estou vendo um aspecto dele. Quando eu olho ele profundamente, sei exatamente como ele é, não tenho interesse nenhum nisso, simplesmente porque eu sinto necessidade de me integrar com ele, de me unificar com ele, como faz uma mãe com um filho, por exemplo. Então, aí eu sei quem ele é, eu amo como ele é, eu tenho um prazer de convivência com ele. Então, me dá um grau de sabedoria em relação a ele. Da mesma forma como a mãe conhece o filho, às vezes melhor do que ele mesmo conhece a si. Esse grau de sabedoria vem exatamente da bondade. Por isso, quando nós falamos de bondade, nós estamos falando de sabedoria. Desenvolver bondade e sabedoria é a mesma coisa. E verdade, que nós desde criança começamos a amar a verdade, os menininhos, desde pequenininho, quando ele olha para a cara do pai e fala, não mente para mim. E o pai também não gosta que a criança mente para ele, e daí que nasce a história que nós conhecemos do Pinóquio, que quando mente vai crescendo o nariz, que encanta as crianças, os adultos, encanta todo mundo. E nós sabemos que não há nada superior à verdade. Esse amor faz com que a gente busque a verdadeiro, a bondade, a justiça, a beleza. Isso é natural de todo ser humano. Todo ser humano tem isso, só que não aprendeu ainda a valorizar isso. Isso, digamos assim, não aprendeu a cultuar, não aprendeu a fazer crescer o humano em si. Por quê? Aqui talvez vão entender um pouquinho melhor o poema, porque começamos com o poema do Pico de la Mirandola, que não sei se vocês sabem, também é um renascentista. Com 21 anos, ele já debatia em praça pública qualquer tipo de temas, era uma pessoa impressionante, que foi que trouxe muita luz dentro do Renascimento. Ele vai falar então que nós temos também, Platão fala disso também, uma luz que não está bem no coração. Normalmente, coração aí é símbolo, lógico. É simbolizada pelo fígado. Não sei se vocês já viram o mito de Prometeu, que desce uma águia e começa a comer o fígado. O fígado é o único órgão que aumenta. Significa, quanto mais come, mais ele cresce. Então, o que significa? As emoções. Aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. O passado, mano. O homem tem um passado enorme, que faz com que ele pareça um pouco com as plantas. Por isso que ele pode pensar que a vida é só energia. Então, o que você precisa para poder ser feliz? Muito dinheiro. É o homem planta. Alguns estão tão rígidos que não aceitam discutir nenhuma ideia. Parece com quem? Com uma pedra. Outros são tão instintivos e caem em todos os tipos de paixões, parecem os animais que vão à busca somente de prazeres sensíveis, não percebe os prazeres inteligíveis, não valoriza muito os prazeres inteligíveis. Então nós temos uma luz que também interfere, e em vez da gente ligar na luz do nosso coração para fazer crescer, a gente faz crescer essa luz, exercitando mais aquilo que é próprio do fígado do que aquilo é próprio do coração. E quanto mais exercitamos, mais o fígado cresce, mais cresce as paixões. Por isso que às vezes alguns poetas falam assim, ai de mim, Senhor, duas almas habitam o meu peito. Uma quer ir para o céu e a outra quer ir para a terra. Na obra de Platão também vamos encontrar também
dois cavalos, um cavalo branco que vai para o céu e um cavalo com asas que vai para o céu, um cavalo sem asas que vai para a terra. Então a carroça não sai do lugar, que fica aqueles dois cavalos brigando entre si. Então parece que o ser humano possui dentro dele essa dualidade, esse passado que arrasta ele para trás e poderá retroceder e ser pior do que as bestas, ou arrasta ele para frente e poderá ser divino como os mais elevados dos seres. O grande problema nosso é saber se nós estamos andando para frente ou se nós estamos andando para trás. Se eu perguntar a todo mundo aqui, todo mundo vai falar assim: estou andando para frente. A chave é a luz. Que tipo de luz que te ilumina? A luz que sai do coração ou a luz que sai do fígado? Se for a luz que sai do fígado para trás. Se for a luz que sai do coração, caminhamos para frente. Aí vem a grande pergunta. Aqui tem algo muito importante que eu gostaria de sintetizar. Quando uma árvore cresce, se ela é laranjeira, o fruto final dela qual é? Laranja. Se é abacateiro, o fruto final dela é abacateiro. O ser humano, quando cresce, qual é o fruto final dele? Porque se eu não sei qual é a minha finalidade quando eu me desenvolvo como ser humano, como é que eu vou saber que direção eu vou caminhar? Eu estou caminhando. O fruto final do ser humano chama bondade. E todos nós sabemos disso pelo bom senso. Não sei se vocês já viram que quando você pega uma pessoa que tem um grau de maldade muito grande, você fala: isso não é um ser humano? E se você vê uma pessoa muito bruta, que é insensível, você fala: isso não é um ser humano? Por quê? Porque nós, pelo bom senso, sabemos que o ser humano tem um grau de bondade, tem um grau de sensibilidade. E se ele não usa essa bondade e essa sensibilidade e faz o contrário, você fala: não é um ser humano. Quando nós pegamos uma pessoa, por exemplo, que às vezes rouba uma quantidade tal, que deixa sem comida milhares de crianças, você fala assim: é um monstro, não é um ser humano. Retrocedeu e está para antes das bestas. Porque quando você vê um leão caçar, ele caça uma zebra, e quando ele está comendo a zebra, as outras caminham em volta dele, não tem medo mais. Mas o ser humano não, ele não caça uma zebra. Ele estoca, guarda, para comer depois, para não concorrer amanhã com outro ser humano. Ou seja, vai retrocedendo, o seu egoísmo vai crescendo, até o momento que ele é capaz para proteger a si mesmo, as pessoas que estão no seu ciclo de amizade, a si mesmo é capaz de atitudes impressionantes. Então, como é que eu sei que nós chegamos a um desenvolvimento de mim mesmo? Quando eu sinto crescer bondade no meu coração. Esse é o fruto do ser humano. Por isso que é muito importante, quando eu não conheço o meu fruto, eu estou disposto a ir em qualquer direção. Por isso que o que eu vim fazer aqui, se eu não sei qual é o que eu tenho que desenvolver, não sei qual que é o meu fruto. E aí que surge o que nós chamamos dos manipuladores. Aqueles que vai falar: olha, sabe o que faz a felicidade? Tal coisa. Aí todo mundo vai nessa direção. Tal coisa, todo mundo vai nessa direção. É por isso que existiu, dentro da República de Platão, um mito que Platão criou, que é comentado sobre várias óticas, sobre várias interpretações, mas eu vou focar aqui somente naquelas partes que interessam ao contexto da nossa apresentação. Platão fala do mito da caverna, onde ele sintetiza tudo isso que eu acabei de falar. Dentro da caverna, né, para quem está olhando aqui essa parte, fora da caverna, está a luz do sol, que representa a ideia do bem. Ou seja, quando eu olho as coisas iluminado pela ideia do bem, eu vejo as coisas como elas são. Ou seja, como se eu estivesse vendo tudo o mais claro possível, que seria o símbolo da luz do sol. Quando eu estou dentro da caverna, o que eu vejo são sombras. E aqui ele representa como se fosse um cinema, não sei se vocês estão vendo. Então vocês imaginam quando vocês vão ao cinema e que vocês chegam lá na bilheteria, cada um escolhe a imagem que quer ver. E tem aquele que vende os ingressos do cinema. Então você vai nesse, você vai nesse, você vai nesse, você vai nesse. Quando um começa a dar mais, ele coloca em várias salas de cinema, repete várias vezes as imagens. Então o que as pessoas estão vendo? Aquilo que esses projetam, as imagens que estão dentro da caverna. Esses também estão dentro da caverna. Eles também acreditam no que falam.
não são necessariamente mentirosos. Simplesmente os valores são aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você aprecia, aquilo que você não aprecia. Dentro da caverna não se discute ideias, se discute gosto e pontos de vista. Não há certo e não há errado. Cada um, desde que se organize em função daquilo que se interessa e respeita o outro, deixa que cada um veja o seu filme, está tudo bem, muito bonito. O que morre dentro da caverna, que me interessa hoje nessa palestra, que é importante o diálogo. Não tem diálogo, não tem ideias. E se eu solto essa caneta aqui, ela cai, porque a ideia, gravidade, aqui é a mesma da Rússia, é a mesma nos Estados Unidos, é a mesma em qualquer lugar. Então podemos discutir por que essa caneta cai. E eu posso até fazer uma convergência de ideias, quando eu estou discutindo ideias. Assim como convergiu, por exemplo, veio Newton e desenvolve um pouco sobre a ideia da gravidade, vem Einstein e soma o que Newton, não vem em oposição, soma o que Newton faz. E hoje continua desenvolvendo cada vez mais essa atração entre os corpos, que é uma relação muito complexa. Por quê? Porque estão trabalhando em busca de uma ideia que é a mesma, e foi e será sempre a mesma. Então, a ideia da justiça, da beleza e da bondade é a mesma, foi e será sempre a mesma. Mas não se discute ideia, não se discute ideia, se discute aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que você prefere, aquilo que você não prefere, de acordo com uma série de opiniões tecidas dentro da própria caverna. Então, morre o diálogo, não há mais possibilidade de discussão. Há uma possibilidade de confronto, quando muito, entre grupos. Curiosamente, nós temos que fazer a seguinte pergunta. Todo ser humano tem um pouco de bondade no coração. Se vocês que estão aqui dentro, quantos nós somos? Centenas. Todas boas pessoas. Todos querendo o bem. Ninguém quer guerra. Ninguém quer conflito. Ninguém quer a fome. Ninguém quer injustiça. Ninguém quer falta de liberdade. Todos buscam a mesma coisa. Será porque que aquelas pessoas que nos dirigem, que nós escolhemos, normalmente estão sendo processadas e representam uma camada da sociedade que não é nem mesmo a maioria? Por que será que nós temos um sistema de crença individual e coletiva, onde aparentemente estamos fazendo tudo certo e com a melhor das intenções e está dando tudo errado? Então é por isso que eu gostei muito dessa cena, né? Que esse rapazinho trabalhando e seriamente, mas ele não está vendo que aquilo que ele está fazendo, embora esteja cumprindo a função dele, que provavelmente deveria ser podar a árvore, pode destruí-lo. Tá? Os grupos também, se você for ver a reunião dos grupos, são grupos muito bem intencionados, são pessoas muito boas e que estão fazendo um trabalho e têm um sistema de crença e estão convictos de que estão certos. E muitas vezes pensa que esse grupo está errado e esse grupo é que está certo, ou quando muito faz uma parceria com esses dois grupos para vencer esses outros dois. Estão sempre em conflitos entre grupos dentro da sociedade, que se acirra cada vez mais. Hoje que nós participamos de um momento político bem interessante, eu não sei se deu para vocês perceberem, que aqui não se discute ideias, se discute pontos de vista. Então, esse aqui que Platão chamava os grous e os não grous, ou seja, todo mundo que pia igual a mim, clock, é grou. Quando faz outro pi, é não grou. Então, eu tenho a família minha, dos grous, que fala exatamente como eu, que pensa como eu, e lógico, como fala como eu, pensa como eu, são aqueles que são certos. E quem não fala como eu, como não pensa como eu, são aqueles que estão errados. Você vai para o outro lado dos outros grous, tem a mesma política. Então, o que existe aí? Uma tendência a conflito, a dissolução, não a unidade, não uma convergência, uma polarização cada vez mais radical entre nações, entre grupos e entre pessoas. Um processo que se agrava cada vez mais. Há isso que nas culturas antigas chamavam de dilúvio, um processo de dissolução em partes, que tem na toda a tradição. Curiosamente, esses dilúvios aparece sempre a figura de Deus, que vai determinar que hora que vem o dilúvio, ou seja, o Criador, né? Como mito, né? Não como fato histórico, e fala assim, me fala um único ser bom, um único ser humano bom, e eu salvo o mundo. Por quê? Porque embora
existe uma série de seres humanos bons que estão todos a serviço de ideias sectárias, a serviço de crenças altamente destrutivas. Confúcio fala que quando os bons, inconscientemente, se colocam a serviço das ideias destrutivas, o mundo não tem solução. E esse é um momento muito crítico da humanidade. Por quê? Porque não se discute ideias, discute pontos de vista, não se busca a convergência. Uma coisa, eu falo para a Graziele, desenha essa imagem para mim, ela desenha essa parte que ela está vendo. E aí ela extrapola essa parte para a parte que ela não vê. Aí ela faz uma caneta que não é igual a essa. Se eu fosse fazer olhando só, do meu lado eu ia fazer uma caneta que tem isso aqui dos dois lados, porque eu ia extrapolar essa parte para essa. Então, ela pensa que está vendo certo e eu penso que estou vendo certo. Estão vendo coisas distintas, embora seja a mesma coisa. Eu somo a minha ideia com a dela, vemos a realidade. Chama diálogo. Quando eu quero provar que a minha ideia está certa e a dela, ela quer provar que a dela está certa, os dois estão errados, porque nenhum está vendo a realidade como ela é. Então, na busca do diálogo, é que se chega a essa visão global. Mas para isso tem que ter essa mesma mentalidade que tem que ter os cientistas. Quando buscam uma resposta para a gravitação, eles não pensam que cada um tem que ter uma visão. Eles pensam que se chegar à verdade, a visão vai ser a mesma, quer seja o russo, americano ou o inglês. Nós, como pensamos sobre a bondade, não pensamos assim. Sobre a justiça, não pensamos assim. Ele pensa da justiça da forma como ele quer, ele pensa da justiça da forma como ele quer. E agindo justamente, pensando da forma como ele quer, ele se autodestrói. Os grupos agindo justamente, pensando da forma como quer, se autodestrói. Não se discute ideias, discute pontos de vista, opiniões. Isso aqui é o que Platão fala dentro do mito da caverna. E aqui está um quadro muito bonito também de um renascentista, Rafael, século XVI, que sintetiza também tudo o que nós falamos. Aqui vocês vão ver Platão com o Timeu na mão, porque aqui, se vocês ampliassem, porque dá para ver claramente que é o Timeu, que está escrito no livro, ele está apontando o dedo para onde? Para o céu, para o mundo das ideias. E vem Aristóteles, que não está em competição com Platão, como alguns interpretam mal essa obra, e fala assim, a forma de vivenciar essa ideia na Terra é através da ética. Então você tem as ideias e eu tenho que projetar essas ideias agora para que eu possa vivê-las. Tá? Leonardo da Vinci, que era também um renascentista, tinha uma frase que eu gostava muito. Ele fala que se você tem um conhecimento de alguma coisa, de alguma ideia, que você não sabe projetar essa ideia na forma de um comportamento, não sabe fazer um equipamento que funciona, não sabe produzir uma obra de arte, e não sabe ser melhor do que você não entendeu nada ainda dessa ideia. Porque essa ideia teria que se expressar em conduta, em tecnologia, em bondade e em uma obra de arte. Isto sim é uma ideia compreendida. O que está representado aqui é isso. Platão apontando o céu, o mundo das ideias, e Aristóteles mostrando como se vive. Para quem? Se vocês forem ver, aqui dentro está todos os filósofos. Por aqui está Sócrates, por aqui está Arquimedes, não dá para eu falar tudo disso agora, mas vocês poderiam encontrar isso na internet, que mostra que ali estão todos os filósofos. Quem são isso aqui? Academia, uma escola de filosofia. Quando foi isso? Renascimento, que deu origem novamente a esse modelo civilizatório que nós estamos vivendo ele agora. Então, o que estava por trás? O humanismo, a ligação entre o céu e a terra. E a capacidade de vivenciar e transformar isso através de uma discussão e do diálogo. E Platão fala algo muito interessante. Ele fala que dentro da caverna, quando há muitos conflitos, porque quando começa as pessoas não se entenderem mais, porque não concordam mais com aquelas imagens que estão passando e ficam descrentes de tudo, não querem mais ouvir as opiniões, nem dos pais, nem dos avós, nem das imprensas e nem de nada. Aconteceu agora no Brasil um fenômeno interessante. Normalmente o político que ganhou foi aquele que ninguém sabia nada dele, porque é uma esperança. O desespero é tão grande que o resto nós já sabemos, então vamos lá nisso que a gente não sabe nada. Foi os que mais tiveram destaque hoje em alguns lugares aí. É típico desse momento, onde as pessoas estão perdendo a esperança e olham para qualquer lado. Platão falou assim, como olha para qualquer lado, imagina vocês que tem um grupo bem organizado, com ideias boas, bondosas, fazendo um trabalho bom. Corre um grande risco do pessoal escolher esse grupo e haver uma saída
um momento diferente do nosso. Então ele fala que é um momento muito perigoso, que pode ser uma catástrofe tão grande, que pode levar a humanidade a ficar totalmente sem esperança. E pode ser também, porque pode vir alguns malucos também aí propondo coisas malucas, e a população desesperada pode escolher qualquer coisa. Mas também pode vir uma solução. Jung morreu com 84 anos. Um pouco antes dele morrer, fizeram uma entrevista com ele, que anda por aí, se vocês quiserem, essa entrevista existe. Penso que pode encontrar até na internet. E que como perdeu esse valor, o homem já não olha mais para o coração, olha só para os instintos, para o passado, para o fígado. Ele começou a perder a esperança no ser humano. E quando ele estava para morrer, eles falaram assim: o que você está vendo no futuro da humanidade? Ele falou: um caos, muito sofrimento. E os repórteres começaram a insistir: mas o que você vê? Negro, um fundo negro. Ele falou: mais nada, uma luzinha, muito tênue. E mostra essa possibilidade, mas sempre haverá aqueles que mantêm um pouco de luz. E nesses momentos pode ser importante. Então, por que devemos acreditar na humanidade? Porque eu acredito em mim como ser humano, que dentro de mim eu tenho as respostas para o meu problema. E eu me proponho a ser melhor do que sou. Enquanto um ser humano estiver fazendo isso, a humanidade tem esperança. Ou pelo menos esse ser humano tem esperança. E se um ser humano tem esperança, a humanidade tem esperança, porque ela faz parte, esse ser humano faz parte da humanidade. E alimentará a esperança no coração de cada ser humano. Quanto mais força ele acredita em si mesmo. Como temos luz no coração, podemos falar que nós temos esperança. E como podemos também reunir esses homens, assim como quando as pessoas querem fazer algo de mal, como por exemplo o crime organizado, eles reúnem os maus. Por que os bons também não se reúnem, que têm esperança no coração, que têm luz no coração, e formam uma tocha, um referencial? Porque não mostra que o ser humano não movimenta somente quando tem interesse. Movimenta também quando há bondade, quando há beleza. E muitos de nós somos capazes de fazer isso. Então podemos criar um referencial e coletar o que nós temos de melhor agora e no nosso passado e propor um novo modelo, não fundamentado em competição, mas fundamentado na colaboração entre os seres humanos. Podemos sonhar verdadeiramente com um mundo novo e melhor. Arthur Pérez, que é esse jornalista que eu falei com vocês, que falou que a humanidade tem data de vencimento e que essa já passou a data, ele falou: está na hora de parar de mentir para os nossos jovens, de parar de falar com eles que daqui 50 anos eles serão engenheiros, advogados, doutores, casarão, terão grandes propriedades, serão ricos e felizes. Está na hora de mostrar que o mundo está caminhando rapidamente por um processo de dissolução e que provavelmente todos os modelos que nós criamos hoje não existirão no futuro. E teremos que falar para esses jovens, para eles coletarem o que tem de melhor agora e recriar um mundo novo e melhor. Ou seja, já um jornalista espanhol. Essa é a mensagem que Nova Acrópole já vem dando há mais de 30 anos. Está na hora dos bons se organizarem. Porque os bons somos maioria, por que não organizamos nós para uma proposta social? Utopia, alguns falam. Uma mudança assim, isso não é muito utopia, isso não está fora do significado. Para mim, utopia, sabe qual que é? É quando a gente planta laranjeira e pensa que vai nascer abacate. Para mim é utopia. Quando eu coloco uma pessoa competitiva, que a única coisa que sabe fazer é produzir uma máquina de trabalho, competitiva e que só pensa em si mesmo e pensa que essa pessoa vai criar justiça. Para mim isso é utopia. Entendeu? Quando eu penso que quando nós selecionamos entre os piores, pensar que aí vai nascer um segmento justo. Eu acho que isso é uma utopia. Eu não penso que a utopia é laranjeira produzir laranja. Eu penso que utopia é uma pessoa que tenta fazer muro de pedra com tijolo. Não, muro de pedra se forma com pedra. Como se vai fazer uma sociedade justa? Com seres humanos justos. Como vai fazer uma sociedade bondosa? Com seres humanos bondosos, fazendo crescer a bondade entre os seres humanos, reunir esses seres humanos em torno de um núcleo de fraternidade, ainda que seja somente uma luz. Mas somos muito pouco. Sabe quantos eram renascentistas? Giordano Bruno, Pico della Mirandola, Leonardo da Vinci? Era uma meia
meia dúzia. Simplesmente tinha uma lanterna grande, como todo mundo olha para a lanterna, não olha para a escuridão, não olha para a sombra, não olha para os manipuladores, olham para quem tem luz verdadeira, acompanha a luz, e já gera grande transformação. Não precisamos de ser muito, precisamos de destacar os bons, para que o homem volte novamente a encontrar o fio da meada da vida, e não se perde numa série de crenças e convenções que está destruindo a si mesmo, individualmente e coletivamente. Então não penso que seja uma utopia, penso que a utopia é acreditar em absurdos, acreditar que muro de pedra se faz com tijolos. Então o que nós temos que buscar? Voltar novamente a colocar nossas raízes no céu. O que é colocar nossas raízes no céu? Ser iluminados por ideias. Fazer com que as ideias, através de nós, criam um modelo social. Porque são as ideias, se não querem usar a palavra ideia, cria leis da natureza. Ideias, na sua expressão mais concreta, são leis. Na sua expressão mais concreta, são figuras. Na sua expressão mais concreta, são seres. Quando as ideias iluminam os seres, e esses seres seguem a lei da vida, gera tanta ordem entre seres, como existe a ordem no universo. Assim como a ordem do céu, a ordem das estrelas, as ideias são sempre as mesmas, as leis são sempre as mesmas. Mas quando o homem, não entendendo ideia, adquire uma conduta que não tem nada a ver com ideia, tem a ver com interesse, ele quebra o movimento da lei, que se volta resistente, o universo parece que se volta resistente contra ele. Por isso que a gente tem aquela sensação de que nós fazemos tudo certo e dá tudo errado. O governo é esse, está fazendo tudo certo, dá tudo errado. A gente individualmente está fazendo tudo certo, dá tudo errado. Quantos pais já me procuraram e falaram para mim assim, olha, eu dei o melhor para o meu filho, e olha o que deu, o que eu fiz de errado? Não é que ele deu o melhor, pensando em dar o melhor, ele aplicou um sistema de educação que não tentou fazer com que venha ao coração do filho a existência. Não uma educação que tira o melhor de dentro da pessoa. Treinou ele para ser matemático, físico, químico, treinou para ser produtivo, não para ser um ser humano. Recentemente teve uma crise forte nos Estados Unidos que quase quebrou o mundo todo. Um conjunto de especuladores criaram uma bolha imobiliária que quase que destruiu a economia do mundo. Eu li um artigo de um comentarista americano, de um economista americano, em que ele vai analisando quais foram as pessoas envolvidas. Tinha mais ou menos uns 6, 7 que puxavam o carro, que eram os líderes. Cada um deles tinha 5 cursos de doutorado, nas melhores faculdades do mundo. Inglaterra, França, Estados Unidos. Eram gênios. E ele falou, usaram todo esse conhecimento para poder destruir as pessoas e destruir a economia dos países. Aonde agora eu mando o meu filho? Porque parece que as faculdades e tudo, o sistema de educação nosso, está voltado para esse modelo socioeconômico, em que a pessoa vai ser feliz se ela for produtiva, se ela tiver bens, e não se for ela mesma, não se encontrar seu coração, não se expressar a plenitude da sua vida, onde é que se encontra? Por que será que os nossos sonhos, quando sonhamos com os seres humanos felizes e sábios, pensamos no velhinho que está numa tenda retirado da sociedade e não tem nada em torno de si? Será por que depois do executivo ter trabalhado todo o ano e ter tido uma vida super agitada, quando ele escolhe um momento para ele mesmo, ele vai para o meio do mato pescar? Por quê? Porque a felicidade é muito mais simples do que nós imaginamos. Agora, quem ensina isso? Onde está o processo que vai fazer com que o ser humano se volte novamente para ele? Esse é o trabalho dos renascentistas. Esse é o trabalho que nós, em Nova Acrópole, nos propomos como escola de filosofia. Voltar o homem para o homem, porque a resposta do ser humano está nele mesmo. A resposta do ser humano, de toda a experiência da humanidade, está armazenada no nosso coração. E a isso chamamos de sabedoria. Sabedoria não é saber muitas coisas. Sabedoria é, num determinado momento de vida, saber o que é certo e o que é errado, o que destrói o ser humano e o que não destrói o ser humano. Isso é sabedoria. Como eu harmonizo com cada momento da minha vida, como eu integro cada momento, ainda que seja um momento complexo. É o que nós convidamos a vocês, então, a uma reflexão no Dia Mundial da Filosofia. Voltar novamente
as nossas raízes para o espiritual, entenda espiritual, não o religioso, entenda o espiritual como as ideias, as leis, para que essas leis iluminem a nossa conduta, para que nós possamos, então, através dessas leis, conduzir a nossa vida pessoal em perfeita harmonia com os nossos próprios veículos e as nossas próprias relações sociais e ilumina a vida dos demais seres humanos na sua convívio numa nação, numa sociedade e assim por diante. E com tudo isso junto, podemos então talvez ferir menos a terra, porque não teremos tanta necessidade como hoje temos. Uma vida mais simples e mais feliz. Obrigado. Agora, se tiver alguma pergunta, né? Para esclarecer o tema. Todo o universo é dual e necessário que seja assim. Mas a dualidade não pode ser vista como oposição. A dualidade pode ser vista como essencial à vida manifestada. É graças à dualidade que a vida se expressa. Sem ela não há expressão. O homem não pode produzir filhos sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Um não pode competir com o outro, um tem que complementar com o outro. As modalidades são uma forma de complementar para formar uma unidade. No mundo manifestado, a unidade é quando as dualidades se unificam numa forma harmônica. Por isso a beleza é o tema. A harmonia, por quê? Porque a harmonia exige a conjugação de diferenças. Tá? E a harmonia, a chave da harmonia é a inteligência. Então, o desenvolvimento da inteligência gera harmonia. Não, o mal é quando você não consegue relacionar bem as dualidades. O mal é a ignorância. Eu realmente acho que eu não deixei claro essa parte, porque nós não somos maus porque somos maldosos. Nós somos maus porque somos ignorantes, não sabemos o que é fazer o bem. O pai, quando cria mal o seu filho e produz um mal inconsciente, ele não faz por maldade, faz por ignorância. Platão falava que o ser humano tinha dois problemas sérios, a ignorância e a loucura. E a causa da ignorância, da loucura, era a ignorância. Então o homem só tinha um problema, não saber. Como ele não sabe, ele age errado, e como ele age errado, gera consequências graves. Assim como quando eu pulo do edifício pensando que entro no elevador pensando que existe elevador, não existe, eu caio e arrebento. Não porque eu fui maldoso, porque eu não vi adequadamente as circunstâncias. Cair de um elevador, às vezes, é menos grave que determinados tipos de comportamentos nossos, que pode destruir a nós mesmos e as pessoas. Crenças. Isso é um ponto muito importante. Se eu não acredito em mim mesmo, eu acredito no outro? Não. Então, primeiro eu tenho que acreditar em mim mesmo. Por que eu acredito na humanidade? Porque se eu acredito em mim mesmo, eu sou parte da humanidade, e se eu tenho esperança de que eu posso fazer diferença, eu tenho certeza que a humanidade tem esperança. Por quê? Porque eu garanto. É muito importante acreditar em você mesmo. Só não acreditamos em nós mesmos se não encontramos no nosso coração. E começamos a colocar a nossa crença em coisas. Eu sei fazer isso, então eu tenho poder. Eu não sei fazer isso, eu não tenho poder. Eu tenho domínio sobre determinada coisa, eu tenho poder. Eu não tenho domínio. Acreditar em si mesmo não tem nada a ver com esse mundo externo. Afirmar no mundo externo chama superstição. Quando eu afirmo a mim mesmo fora. Quando eu afirmo a mim mesmo em mim, chama a poder do teu próprio ser. Isso é que é sólido. O resto é crença. Porque se você não acredita em mim, eu posso fazer alguma coisa por você? E se você não acredita em você, quem vai poder fazer alguma coisa? Você tem que acreditar em você. A única pergunta que eu faço, que eu peço para você nas suas escolas, nas suas aulas de filosofia, é saber: você sabe distinguir, quando olha para dentro de você mesmo, o que é você? Você sabe distinguir quando está falando o teu coração e o teu fígado? O teu intestino ou o teu sexo? Sabe? Como são essas vozes internas para você falar, essa é a minha voz. Quando você encontrar ela, vai acreditar. Mas enquanto tiver muito ruído dentro, não consegue. Okay. Aquele que encontra a sua voz dentro de si,
nós poderíamos fazer isso sem precisar de sofrer tanto, apenas através de uma reflexão, tá? Ou de uma vivência um pouco mais comprometida com o nosso coração. Eu creio que todo ser humano pode chegar a essa síntese, de que falar assim, e se você perder tudo, a sua conta bancária, a tua casa e tudo isso, continuo eu? E eu não preciso além disso para ser feliz? Aquilo que é seu, ninguém pode te tirar, nem a morte. Isso é acreditar em si mesmo. E você, até a morte, você desafia. Pode levar, mas aquilo que eu sou, você não leva, porque ninguém pode tirar aquilo que eu sou. Pode tirar meu corpo, mas não aquilo que eu sou. Tá? Bom, esse é o poder de um ser humano. A esse que Jung chamava indivíduos. E ele falava, a humanidade depende desses indivíduos, dessas luzes. Como ele olhava e não via mais, não tinha luz, só tinha sombra, essa humanidade como vendo sombra, ele falava, o que eu vejo no final, uma catástrofe. E perguntaram para Einstein, como vai ser a Terceira Guerra Mundial? Einstein respondeu, a terceira eu não sei, a quarta com machadinha de pedra. Voltamos novamente à idade da pedra. Não é difícil, muito fácil de acontecer. Uma guerra mundial hoje, as contas bancárias não valeria nada, porque é tudo fictício. Não tem nem reserva em dinheiro aí. A economia dos países ia para o buraco. Com isso, cessa o processo produtivo. Parou o processo produtivo, todo mundo vai para o supermercado agredir para poder armazenar. Duraria mais um pouco. Aí nós teríamos que plantar. Quem sabe plantar aqui? Teríamos que fazer. Quem sabe fazer aqui? Quem é que tem terra? Ah, eu tenho uma terra, sim, só que todo mundo vai buscar terra, né? Então você tem uma, mas a população de Brasília não tem, então todo mundo vai lá onde você está. Eu moro num condomínio. Não vai ser menos protegido do que os Estados Unidos hoje, que a turma ainda vai acabar entrando. Tá certo? Então, é um caos. Da noite para o dia pode estabelecer. Já aconteceu isso. E pode acontecer novamente. É isso que essas pessoas falam. Mata o indivíduo, mata as luzes. E o homem passa a ter segurança nas coisas. Quando acontece uma catástrofe que essas coisas já não oferecem segurança, o homem se desespera. E o homem desesperado é terrível. Para quem já participou de algum local onde, por exemplo, um campo de futebol, em que a turma desespera e tenta todos sair correndo, salve-se quem puder, ou num incêndio, no salve-se quem puder, mata mais essa movimentação caótica do que o fogo e do que o problema que tinha no estádio. Tá? É muito perigoso, muito arriscado esse tipo de coisa. Precisamos novamente de luzes, de pessoas que pensam, que refletem sobre ideias, não sobre ponto de vista. Não estão discutindo o que está certo e o que está errado sob o ponto de vista A e B. Estão querendo somar essas coisas para fazer uma síntese e saber para que lado que temos que ir. É isso que chamamos de diálogo. É isso que estimulamos dentro da filosofia e que nós queremos valorizar no dia da filosofia. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu vou estar por aqui também, quem quiser depois conversar um pouco mais. Obrigado.